Pronto, vamos lá. Quando a gente vai falar sobre namoro, a gente não tem na Bíblia a figura do namoro, certo? Então, tipo, como é que a gente vai falar sobre uma coisa que não existia na época da Bíblia? Iago Martins estava até comentando que é uma preocupação, a preocupação sobre virgindade antes do casamento era até difícil de imaginar na Bíblia, porque as pessoas casavam muito cedo, né? Então, com 12, 13 anos, as pessoas já estavam comprometidas, então, na metade da adolescência, elas estavam ali se casando. Então, como é que a gente faz para falar sobre namoro? E o ponto que eu disse foi o seguinte: o namoro, ele é algo que fica ali entre o ser casado e o ser solteiro, certo? E esses dois estados, a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre estar casado e a Bíblia fala sobre estar solteiro. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente se propôs a fazer? A gente se propôs a falar um pouco sobre cada uma dessas coisas. A gente não falou aqui sobre casamento como se falaria, por exemplo, em um momento para casados, porque a gente não entrou em detalhes. Mas a gente procurou definir o que é casamento, certo? E aí eu descrevi uma definição que, se eu olhar a definição, eu vou sair do vídeo. Mas a definição foi o seguinte: é, estar casado é unir-se em aliança com outra pessoa, uma aliança permanente, com o propósito de que cada cônjuge faça bem permanentemente ao outro. Então é uma aliança permanente com o objetivo permanente de fazer bem um ao outro. Então, quando você faz os votos de casamento, você não pensa mais ou não deveria mais pensar sobre si, porque você não se comprometeu a se fazer feliz dentro do casamento, ou casar-se para ser feliz, mas o seu compromisso é de fazer o outro feliz, é de ser o suporte na vida do outro, é de se sacrificar pelo outro. Então, essa é a natureza do casamento. É uma aliança perpétua com o objetivo permanente de fazer bem ao outro. E a Bíblia diz lá, Gênesis 1, Gênesis 2, 27, se eu não me engano, que quando essa aliança é feita, os dois se tornam uma só carne, certo? Isso é o casamento. E o casamento a gente viu também que o objetivo dele, quando a gente vai para os textos do Novo Testamento, Jesus falando sobre o casamento lá em Marcos, o apóstolo Paulo falando sobre casamento, ou qualquer passagem que fale sobre casamento no Novo Testamento, menciona a passagem de Gênesis e mostra que o objetivo de Deus no casamento foi a permanência e, mais do que isso, foi apontar para a aliança que Cristo fez com os redimidos, com os salvos, para fazer bem a eles durante toda a eternidade. Então, os casamentos individuais apontam para o grande casamento, para a grande aliança, que é a aliança que Deus fez para abençoar aqueles que ele queria redimir, que ele queria salvar. E que o grande casamento, essa grande aliança, esse grande compromisso de Deus em Cristo, ele vai ser celebrado na ressurreição, nas bodas do Cordeiro. Ou seja, no casamento de Cristo com a sua noiva, finalmente. A gente já está casado com ele, mas a celebração do encontro permanente e definitivo vai ser na ressurreição, na Nova Jerusalém. Então, é como se cada casamento individual apontasse para esse grande casamento. E cada crente que se casa, e assim, cada casamento individual, inclusive entre descrentes, inclusive aqueles que não dão certo, inclusive aqueles em que existe infidelidade, eles estão contando a história errada. Mas esses casamentos foram feitos também para contar a história certa. Mas eles contaram de maneira equivocada. Mas o objetivo de Deus em cada um desses casamentos é apontar para esse grande casamento, essa grande aliança permanente que une a igreja com Cristo. E a Bíblia fala, a gente falou sobre a união mística com Cristo, né? A Bíblia fala que a gente está unido com Cristo, assim como marido e esposa, os dois são uma só carne. E até comentei que depois que você casa, é muito difícil você aparecer em um lugar sem o cônjuge e alguém não perguntar, né? Cadê fulano? Porque é como se você tivesse incompleto ali. Tá faltando alguma coisa.
Então é isso. Isso é que a gente definiu do que é o casamento. O casamento, ela é uma aliança permanente em que cada um se compromete a avisar da agora em diante o bem do outro. E que essa aliança, ela aponta para a aliança de Cristo, que disse ao povo de Israel, e o povo de Israel também, a gente representado ali, eis que eu farei uma nova aliança. Uma aliança no sentido de fazer o bem a vocês. Então, isso é o casamento, certo? Foi o que a gente colocou. E aí ficou para essa semana um ponto a respeito do casamento. Esse ponto é onde deve estar a vida sexual. E eu sei que todo mundo sabe qual é a resposta que a gente dá. Mas o que eu queria construir é por que a gente dá a resposta que a gente dá. A resposta que a gente dá o sexo deve ser feito no casamento. E a pergunta que eu faço para vocês, e foi uma pergunta que eu me fiz durante muito tempo, é por que isso? Por que o sexo tem que ser no casamento? E é uma pergunta que é importante que a gente tenha uma resposta bem elaborada na cabeça, porque em algum momento da sua vida vai surgir uma oportunidade de você iniciar a sua vida sexual ou desenvolver sua vida sexual, se você já iniciou, continuar desenvolvendo fora do casamento. E o que vai fortalecer você é se você tem uma boa resposta ou não a isso, certo? Então, qual é a resposta que você daria a você mesmo em um momento de tentação? Com outra pessoa perto de você que não é o seu marido e a sua esposa. Qual a resposta que você daria a um amigo que viesse lhe perguntar sobre isso? Já que hoje em dia é uma coisa extremamente estranha, incomum. Assim, até a gente tava um dia desse em um círculo assim de pessoas. Aí uma senhora de uns 60 anos disse, eu casei virgem e tal. Aí outra pessoa no círculo disse, uma pessoa de uns 30 anos, isso não existe mais não. E aí, tipo, não tinha tempo para desenvolver a história, eu tive preguiça de dizer que existia sim e que a gente era um exemplo para a glória de Deus. Mas, enfim, a conversa estava perto de acabar, eu fui embora. Mas, enfim, na cabeça do pessoal realmente não existe. E talvez, por a gente estar nessa cultura, a gente não tenha um bom motivo para que isso exista ainda. O que eu queria perguntar para vocês é por quê? Por que o sexo deve ser apenas no casamento? Calma, um de cada vez. Peraí. É porque Deus é chato. Estraga prazeres. E vai lá e diz, vocês estão muito felizes, quer não. Sai, sai, sai. Alguém? Ninguém arrisca? E a gente pode dar a resposta óbvia. Pode dar a resposta óbvia e a resposta errada. As duas coisas servem, certo? Mas é claro, você sabe que não pode fazer, não sei explicar por quê, não pode. Porque a Bíblia fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Uhum. Mas por que Sim, seria, mas porque a gente macula o uma, corpo quando a gente por que seria uma faz fora profanação do casamento. templo? Eu vou formular essa pergunta de outra maneira. Queria que vocês abrissem aí Romanos 13, 10. Quer que eu abra? Uhum. Alguém pode ler para mim? O quê? 13, 2. Uhum. O amor não pratica mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isso. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O que é que está sendo dito aí e que é repetido continuamente na Bíblia? Que todos os mandamentos, eles são apenas elaborações de dois grandes mandamentos, certo? Amar e o próximo como a si mesmo, certo? Então, todos os outros mandamentos só são desdobramentos do amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, por que eu amo
a pessoa com quem eu não estou casado quando eu não me relaciono sexualmente com ele? Alguma resposta? Certo. Eu... Poxa, Que foi? Tu quer mexer no celular, né? eu quero olhar os textos que eu trouxe. Eu vou... Mas aí eu vou cancelar o vídeo. Tu não tem como subir, não. Quando sobe, ele para. Ele para. Oi. Sai o vídeo, veja coisa, inicie de novo e depois É. tu junta. E junta? É até melhor, porque